Sexta-feira, 7 de março. O Jornal da Câmara está começando e traz os seguintes destaques. As discussões em torno do transporte de passageiros em motocicletas na cidade. Um debate que chegou à Câmara Municipal. Um bate-papo com o vereador Gabriel Abreu, defensor da causa animal que participou do programa SampaCast. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma reportagem especial sobre a participação delas na política. Olá, boa tarde. O Jornal da Câmara está no ar pelo Instagram e também no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho no youtube.com/Câmara São Paulo e ative as notificações no Instagram, @Câmara São Paulo. O transporte de passageiros sobre duas rodas vem ganhando a atenção da população. O debate sobre o chamado mototáxi chegou à Câmara Municipal e divide opiniões. Confira os detalhes na reportagem de Camila Marinho. Meu nome é Valdir Marton, eu tenho 55 anos e tive um acidente gravíssimo na Imigrantes, dia 7 de agosto de 2024. No início da Imigrantes, esse caminhão me ultrapassou, né, e ele me fechou e eu acabei colidindo com a lateral das duas composições que ele tinha na carga dele, né? E fui pro chão, perdi as duas rodas da moto, torceu o guidão, né? Fiquei com esse problema na mão, não consigo movimentar muito bem a mão, né? Perdi a perna esquerda. Tive problemas de colocar pinos também na perna direita e placa. E agora eu tô fazendo fisioterapia, né? Pra compensar essa mobilidade, né? Para Valdir, o corre-corre diário perdeu espaço para a fisioterapia e a reabilitação após o acidente de moto. Desde então, ele está afastado das atividades na CPTM e nas entregas de delivery e transporte de passageiros. Hoje, ele faz uma reflexão sobre a falta de assistência por parte dos aplicativos, que muitas vezes foi o complemento de renda dele. Na verdade, é meio restrito, né? Apoio, assim, de localização é muito bom. De repente você precisa voltar para sua casa, o aplicativo funciona bem. O que não funciona muito bem é assim, se você precisasse, por exemplo, de ter uma assessoria, no caso que eu tive um acidente, talvez eu teria alguns problemas, né, com isso. Mas fora isso, eu acredito que a Uber ela tem condições, né, de melhorar o serviço dela e melhorar para quem fornece o trabalho para ela. Em janeiro de 2025, o transporte de passageiros em motos por meio dos aplicativos ganhou os holofotes. As empresas Uber e 99, desde então, disputam na justiça para que a modalidade seja liberada na capital. Vou lutar, eu vou sair daqui, já vou entrar com uma ação judicial contra eles, bater fiscalização em cima, porque não vai ser a empresa que vai vir aqui querer mandar na cidade não, sem autorização da prefeitura. A discussão chegou à Câmara Municipal, onde vereadoras e vereadores recebem contribuições da sociedade de quem é contra ou a favor. O presidente do Legislativo paulistano, vereador Ricardo Teixeira do União Brasil, busca aprofundar o debate sobre a regulamentação. Regulamentar ou proibir. Eu sou contra a proibição de qualquer coisa, né? Antes de uma discussão. Você pode ter uma regulamentação para tudo na vida, inclusive para esse tema que nós estamos colocando. Porque você tem lá uma lei federal. E essa lei federal ela precisa ser enquadrada, encaixada e vista por cada prefeitura, por cada vereador, por cada ente dessa federação, como é que ela vai ser colocada dentro da sua cidade. Esse é o momento que eu vejo que está passando pela cidade. É uma regulamentação de um novo serviço que vai acontecer na cidade de São Paulo. O Sindimotos, Sindicato dos Motociclistas de São Paulo, conta atualmente com 15 mil associados. E a pauta sobre a regulamentação do mototáxi no município também é reivindicada por eles. As empresas precisam cumprir as leis já existentes, né? Que é a Lei 12.009, que regulamenta a profissão, a Resolução 930 do CONTRAN, a Resolução 943 também, que é a que regulamenta o serviço de mototáxi a nível nacional, certo? E a Lei
14.491, que regulamenta o serviço de motofrete aqui na cidade de São Paulo. Então tem todo um requisito para a empresa poder trabalhar dessa forma. E nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, a Justiça Paulista concedeu uma liminar declarando inconstitucional o decreto municipal que proibia o serviço em São Paulo. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública, argumentou que o município não tem autoridade para suspender um serviço autorizado e regulamentado por uma lei federal. Olha, a decisão que foi proferida ontem de um juiz de primeira instância, ela não quer dizer que o serviço volte a funcionar, porque nós temos uma decisão de um desembargador que proíbe. E o que a prefeitura vai fazer agora? Nós vamos entrar com uma apelação, né, que é o termo que se usa. Essa apelação vai demonstrar que o juiz que deu essa decisão ontem, ele está equivocado, como está muito claro na decisão do desembargador Gouveia, que proíbe o serviço. O prefeito destaca os números de levantamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. As mortes de motociclistas na cidade de São Paulo subiram cerca de 20% no ano passado. Foram 403 em 2023, contra 483 mortes em 2024. As mortes em acidentes com motos representam 37% do total dos óbitos no trânsito da capital paulista. Para Diego Araújo, que faz parte de um grupo independente de motociclistas que trabalham para aplicativos, o serviço deve ser liberado em São Paulo quanto antes. Foi apresentada uma minuta de um projeto de lei para a presidência da Câmara Municipal sobre a regulamentação. O prefeito está colocando um número de mortes. Esse número de mortes não existe desde o início da modalidade. A modalidade ela operou dentro do estado de São Paulo durante 10 dias, foi 500 mil corridas. Né? Tivemos aí comprovado aí através da 99, tivemos 2 acidentes não graves, nenhum óbito. O número que o prefeito está trazendo é através do delivery. E eu quero, né, chamar a atenção do prefeito que ele tem que se responsabilizar por isso. Ele tem que chamar essas empresas aí de delivery que hoje está escravizando os entregadores dentro do nosso país para a mesa de debate. Caso aconteça a regulamentação dos mototaxistas na capital, é necessário ficar atento a algumas regras para garantir uma viagem segura ao chamar o serviço pelo aplicativo. De acordo com regra estabelecida pelo CONTRAN, as motocicletas devem vir equipadas com protetores para as pernas e para o motor, apoio para os passageiros, antena corta-pipa, além de capacetes adequados tanto para o condutor como também para os passageiros. Não se esquecendo de itens de segurança e de higiene, como, por exemplo, as toucas descartáveis. Caso essas regras não sejam seguidas, é preferível cancelar a viagem. Não tem requisito nenhum de contratação por parte do aplicativo. Você entra lá e, tipo assim, preenche um cadastro, aí é feita a sua ativação no aplicativo, você começa a trabalhar. Tipo, você manda uma cópia de um documento, mas eles não fazem uma verificação para ver se é realmente o veículo, se o veículo tem condições de trabalhar ou não. Entendeu? Tipo assim, não tem nenhuma, não passa por nenhuma pré-seleção. Vamos ver ainda de quem vai ser a responsabilidade de fornecer os itens de segurança, né? Colocar mata-cachorro, capacete, colete refletivo, tudo isso. Sim, antenas corta-pipa, tudo isso tem na nossa PL, justamente para garantir a segurança do mototaxista e do passageiro. Colocamos também um seguro de vida também para o passageiro e para o mototaxista, que isso é muito importante. Para Valdir, que conhecemos lá no início da reportagem, o acidente com a moto o fez repensar. Hoje eu penso mais, eu acho. Acho que você levar um pacote não é a mesma coisa que você levar um ser humano, né? E hoje eu acho que não levaria em São Paulo. Mas você acha que as condições não são boas para os passageiros? Principalmente por isso. A segurança eu acho que ainda não atingiu, não só dos motociclistas, né? Eu acho que de todas as pessoas que têm habilitação, que ela também precisa saber a dificuldade da moto, né? Ela precisa entender que
carro é diferente de moto, ou bicicleta é diferente de moto, né? O próprio pedestre também. Então ela tem que entender isso. E isso nas escolas, autoescolas, ninguém passa, né? A seguir tem uma entrevista exclusiva com o vereador Gabriel Abreu, que participou do programa SampaCast. O Jornal da Câmara volta já. Estamos de volta com o Jornal da Câmara ao vivo pelo YouTube, no youtube.com/Câmara São Paulo e também no Instagram, no @Câmara São Paulo. Amanhã, sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para celebrar a data, o quadro Histórias da Câmara relembra a luta das pioneiras que abriram caminho na política e conquistaram cada vez mais espaço no Legislativo paulistano. As eleições de 2024 elegeram o maior número de mulheres da história da Câmara Municipal de São Paulo. E para chegar até aqui, personagens importantes pavimentaram o caminho para que outras vereadoras ocupassem cada vez mais espaços. E é sobre isso que vamos falar neste episódio do Histórias da Câmara. As histórias de lutas e conquistas das mulheres no Legislativo paulistano não vêm de agora. Começaram em 1947, com a primeira mulher eleita vereadora. Elisa Abramovic revolucionou a política e a educação das crianças. Ela foi eleita pelo extinto PST, o Partido Social Trabalhista. A curiosidade é que, na ocasião, Elisa não tomou posse, já que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, cancelou a inscrição do então partido. Ou seja, o mandato da primeira vereadora eleita da cidade de São Paulo acabou antes mesmo de começar. Às 5 horas da tarde do dia 31 de dezembro de 1947, véspera da sessão solene de posse, um telegrama enviado pelo TSE chegou à Câmara Municipal de São Paulo. À época, a sede da casa era no Palacete Prates, no centro da cidade. O documento do Tribunal Superior Eleitoral informava que os registros de todos os candidatos do PST do estado de São Paulo não existiam. Elisa e outros 3 parlamentares que perderam os mandatos se uniram a uma centena de pessoas para protestar contra a cassação. A multidão tentou invadir o Palacete Prates, mas foi impedida. Foi assim que acabou a atuação de Elisa na política. No entanto, a justiça foi feita após 66 anos. Em 2013, a mesa diretora do Legislativo paulistano reconheceu formalmente o mandato dela. Mas então, quando foi a primeira vez que uma mulher ocupou a cadeira de vereadora na capital? Em 1952, Ana Garbello Ziglio assumiu o mandato pelo PSP, o Partido Social Progressista. E ela ficou pela Câmara um tempão, entre 1952 a 1969. A partir disso, em 1986, a história começou a mudar. Com a segunda maior votação, Teusina Rosário Ribeiro foi eleita a primeira vereadora negra da cidade de São Paulo. Ela era afiliada ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Na época, a sigla fazia oposição ao executivo. Em 1970, Teodosina havia sido eleita deputada estadual para atuar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lá, ela ficou até 1983. Nascida em 1930, em Barretos, no interior de São Paulo, a parlamentar cursou letras na Universidade de Mogi das Cruzes e trabalhou como professora na capital paulista. Teodosina também atuou como diretora de escola e advogada. Ela se destacou ainda na luta pelas causas sociais, especialmente das mulheres e dos negros. Desde então, a representatividade feminina só aumentou no Parlamento Municipal. Nas eleições de 2024, as mulheres fizeram história mais uma vez, com o maior número de vereadoras eleitas nos últimos anos. São 20 cadeiras no total, 7 a mais em relação a 2020, que contou com 13 parlamentares.
Gostou de descobrir um pouco mais sobre a luta das mulheres para conquistar espaços e cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo? Interessante, né? Para descobrir mais sobre esses assuntos, o Legislativo Paulistano, nosso portal, disponibiliza um espaço dedicado a isso. Basta acessar saopaulo.sp.leg.br/memória. E para acompanhar todas as novidades da Câmara Municipal, acesse @Câmara São Paulo em todas as nossas redes sociais. O Histórias da Câmara fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Nascido em Itabuna, na Bahia, e defensor da causa animal, o vereador Gabriel Abreu teve mais de 58 mil votos nas eleições de 2024 e assumiu este ano o seu primeiro mandato no Legislativo Paulistano. O SampaCast desta semana recebeu o parlamentar para um bate-papo descontraído que abordou temas da vida pessoal e de sua carreira política. Confira um trecho da entrevista feita por mim e pelo repórter Murilo Rincon. A causa animal, no tema da população idosa, do tema da cultura, no tema do esporte, no tema do urbanismo, como essa questão das enchentes. Então, a gente tem feito algumas coisas. Eu vou destacar aqui o que eu acabei até passando à frente de todos os projetos. A gente começou a contextualizar sobre essa questão urbanística no que diz respeito às enchentes, esses desastres provenientes do clima. E eu acho que se destaca o quê? Além do que já é feito, muito bem feito pelo nosso prefeito, essas obras, córrego, encostas, arborização, que isso é muito importante para poder ajudar no escoamento da água, a gente propõe um fundo municipal para poder dar um suporte a esses desastres climáticos. Mesmo tendo uma coisa ou outra, seria algo específico. Veja, a gente está falando do Jardim Pantanal, que está acontecendo. Aí começa todas aquelas campanhas de doação. E, além de discutir o que precisa, o que não precisa, cada um manda ali, manda com a chama, já supriu a necessidade com a chama. Não tem uma ação necessariamente organizada, ordenada entre os players bem intencionados. Então, se a gente tem um fundo que ele é bem gerido, até porque, mas Gabriel, primeira grande justificativa, todo ano a gente ouve a mesma novela. Todo ano a gente sabe que vai chegar esse período e vão surgir situações como essas. Às vezes sai de um bairro para um outro, mas está acontecendo. Então, se a gente tem um fundo que vai ser gerido, que vai ser interessante, esse fundo com parceria público-privado, porque o privado vai enxergar o quê? Um rendimento. Então, estamos falando de um fundo que vai estar rendendo, mas que possa dar um suporte necessário, organizado e ordenado para poder resolver de imediato essa problemática, para que a pessoa não chegue a passar fome, não chegue a ficar desamparado em situação de rua, tem criança, cachorro, gato, os pais idosos. Então, um fundo que vai dar um suporte diretamente nesse sentido. Quero destacar também aqui um trabalho junto ao esporte. Eu, como falei, da nossa experiência adquirida não só com o social, mas com o esporte, a gente acredita muito no esporte como uma das grandes ferramentas para poder fazer com que nossas crianças, e eu estou falando aqui especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade, aquelas que, quando a gente vai na periferia, a gente percebe que não estão tendo direito de sonhar. Eu quero defender uma ideia que, com o esporte, a gente pode complementar a educação. Eu concordo 100% de que o melhor investimento, a melhor forma de mudar a realidade daquela criança, amanhã jovem, depois adulto, é a educação, não tenho a menor dúvida. Mas todo mundo já foi criança. E quem tem atuação em comunidade sabe o quanto essas crianças não têm, a começar da sua própria casa, o pior lugar para se estar. Onde você tem violência, você tem droga, onde você tem um descaso total. E essa pessoa busca um refúgio na rua, chega na rua, se depara ali com a comunidade, com esgoto a céu aberto, e os ídolos passam a ser o quê? Aqueles que passam com armas, com cordão de ouro, com moto, e o Estado distante. É fácil falar para essa criança? Não, vai lá, estuda, que você vai mudar a sua realidade. Nem todos vão ter maturidade com isso. Para mim foi muito impactante, eu não consigo aceitar como algo normal ver uma criança de 8 anos já sendo auto-intitulando como traficante. E a gente sabe o poder do esporte. A gente percebe, a gente costuma
evidenciar isso quando chega a Olimpíada, Copa do Mundo, porque todo mundo vira um só e começa a se torcer. Mas deixa de se atentar a um fator de que o esporte pode ser esse grande instrumento para resgatar essas crianças, parar de a gente perder, especialmente dos 4 aos 12 anos. Se a gente consegue trazer o esporte e fazer essas crianças voltarem a sonhar, elas podem ter compromisso. Porque quando você sonha, você luta por algo. Então, quando você está desse objetivo, você não desvia. Aí você insere a educação. Eu acho que o esporte pode ser uma ferramenta fundamental para a gente, aos poucos, combater a assiduidade nas escolas, aos poucos cobrar disciplina nas escolas e, por fim, cobrar desempenho. Acho que o esporte pode ser um instrumento fundamental, mas carece de investimento. Então, aí eu quero defender aqui 2 coisas. Que a gente ofereça um projeto que a gente chama de Vaga Zero. Eu quero dizer Vaga Zero, semelhante ao que foi feito na educação, para que não exista fila de espera. A Vaga Zero é nesse sentido. Quem quer botar seu filho no esporte, na modalidade que for, seja ofertado pelo poder público, e isso é possível de ser feito sem precisar criar todo um aparelhamento. A gente tem hoje 46 centros esportivos, a gente tem quase 300 clubes da comunidade, fora entidades que já atuam, estão presentes nesses locais e muitas das vezes de maneira voluntária. Se a gente conseguir fazer um per capita, como foi feito na educação, acho que a gente consegue ofertar vagas suficientes, a gente tem orçamento para isso. E para que isso se torne realidade, eu sou um defensor de que a gente crie um projeto. Na verdade, a nossa intenção é defender para que no próximo orçamento a gente tenha o que eu considero muito justo, pelo menos 1% do orçamento seja destinado à pasta do esporte. E aí tornando esse projeto, esse programa viável. Eu acho que é o mínimo, pensando numa pasta que vai refletir em segurança pública, vai refletir em saúde pública, vai refletir na educação, dentre várias outras. E para você assistir na íntegra esse e outros episódios do SampaCast, é só acessar o nosso canal oficial no YouTube. E o Jornal da Câmara está terminando, mas você pode rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, um excelente fim de semana. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.